E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos estudar um pouco mais a respeito de paralelismo entre retas no plano, e em específico nós vamos responder a seguinte pergunta: o que são ângulos alternos internos e externos? Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, assim você pode acompanhar todas as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora conhecer o que são ângulos alternos internos e ângulos alternos externos. Como nós estamos falando de paralelismo entre retas no plano, nós vamos começar traçando duas retas paralelas, que são a reta R e a reta S. E além dessas duas retas paralelas, nós vamos traçar também uma reta transversal que nós vamos chamar de T. Isso significa que a reta T intercepta as retas R e S exatamente em dois pontos. E esses dois pontos de interseção geram 8 ângulos diferentes. E o que nós vamos estudar nesse vídeo são algumas relações entre esses ângulos, em específico os ângulos que são alternos internos e os ângulos que são alternos externos. E com esse objetivo nós precisamos identificar cada um desses 8 ângulos. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar pela letra A e nós vamos até a letra H. Então nós temos aqui todos esses ângulos identificados. Agora, tendo em conta que nós já identificamos todos esses ângulos, nós vamos começar analisando o que significa um ângulo ser interno quando estamos falando desse contexto de paralelismo entre retas no plano. Nesse contexto, quando nós falamos em ângulos internos, nós estamos nos referindo aos ângulos que estão entre as retas R e S. E aqui, como vocês podem observar, nós temos 4 ângulos que estão formados entre essas duas retas. Ou seja, eles estão nessa região que está compreendida entre as duas retas. E é por isso que nós dizemos que esses ângulos são internos. Eles são internos em relação a essas duas retas, que são as retas paralelas, R e S. Portanto, nós temos aqui 4 ângulos internos. E os ângulos que nós vamos considerar são os ângulos C, D, E e F. E uma vez que nós entendemos o conceito de ângulos internos, agora nós vamos compreender o conceito de ângulos externos nesse contexto de paralelismo entre retas no plano. Quando nós estamos falando de ângulos externos, nós estamos falando de ângulos que são externos em relação às duas retas R e S, que são paralelas. Ou seja, são esses 4 ângulos que nós temos identificados aqui. E pensando nisso, nós já identificamos cada um desses ângulos, e nós temos que os ângulos A, B, G e H são os ângulos externos nesse contexto que nós estamos estudando. E agora que nós já compreendemos a diferença entre ângulos internos e ângulos externos, e que ambos estão relacionados às duas retas paralelas R e S, ou seja, nós temos ângulos que são internos a R e S, e nós também temos ângulos que são externos às retas R e S. Uma vez que nós compreendemos este ponto, agora nós vamos compreender o que são ângulos alternos internos e depois ângulos alternos externos. Começando pelos ângulos alternos internos, nós já desvendamos o significado de ângulos internos, que nós temos ângulos que estão entre as duas retas. Mas por que nós utilizamos este outro adjetivo, alternos? Quando nós falamos em ângulos alternos, nós estamos falando que eles se alternam em relação ao lado da transversal. E nesse caso, no nosso exemplo, nós temos a transversal T. Então, por exemplo, os ângulos C e F, eles são alternos internos, uma vez que ambos estão entre as retas R e S, e em relação à reta transversal T, cada um desses dois ângulos está de um dos seus lados. O ângulo C está do lado esquerdo e o ângulo F está do lado direito. Isso significa que nós podemos afirmar que os ângulos C e F são ângulos alternos internos. E nós podemos acrescentar mais um par de ângulos alternos internos nesse contexto também, que são os ângulos D e E, uma vez que eles estão ambos entre as retas R e S, no entanto, cada um deles está em um dos lados da reta transversal T. Ou seja, isso significa que os ângulos D e E são alternos porque cada um está de um dos lados da transversal. O D está do lado direito e o E está do lado esquerdo. E além de serem ângulos alternos, eles também são ângulos internos porque estão entre as duas retas R e S. E desse modo, os ângulos D e E são ângulos alternos internos. E além de identificar esses ângulos alternos internos, nós temos também uma propriedade que relaciona esses ângulos. E por meio dessa propriedade, nós sabemos que todos os ângulos que são alternos internos, eles também são congruentes. O que significa que eles possuem a mesma medida. Ou seja, se eu comparar a medida do ângulo C com a medida do ângulo F, eu sei que eles possuem exatamente a mesma medida. E essa afirmação também é válida para os ângulos D e E.
que possuem também a mesma medida pelo fato de serem ângulos alternos internos. Portanto, é importante que nós saibamos identificar esses ângulos que são alternos internos nesse contexto de paralelismo, porque assim nós podemos utilizar esta propriedade, que nos diz que esses ângulos que são alternos internos possuem a mesma medida. Então, por exemplo, se o ângulo C mede 45 graus, então o ângulo F também mede 45 graus. E a partir das medidas dos ângulos C e F, nós podemos determinar as medidas dos ângulos D e E, uma vez que o ângulo D e o ângulo C, eles são suplementares, ou seja, a sua soma é igual a 180 graus, assim como nós podemos observar aqui na imagem. E pensando nesse exemplo, se o ângulo C mede 45 graus, então o ângulo D mede 180 menos 45 graus, ou seja, o ângulo D mede 135 graus. Isso se o ângulo C de fato tem a medida igual a 45 graus. E quando nós descobrimos a medida do ângulo D, nós também já sabemos automaticamente a medida do ângulo E, uma vez que os ângulos D e E são congruentes, porque eles são ângulos alternos internos. Agora que nós vimos essas propriedades relacionadas aos ângulos alternos internos, nós vamos compreender o que são ângulos alternos externos e qual propriedade esses ângulos possuem. Tendo em conta agora os ângulos alternos externos, nós vamos começar analisando o seguinte exemplo. Nós temos os ângulos B e G, e esses ângulos são externos porque eles não estão na região compreendida entre as duas paralelas. Mas porque além de externos, eles também são alternos. Nós podemos fazer essa afirmação que esses dois ângulos são alternos externos porque cada um deles está em um dos lados da transversal T. O ângulo B está aqui para o lado direito e o ângulo G está para o lado esquerdo. Isso quer dizer que, além de externos, esses ângulos também são alternos em relação à reta transversal T. E desse modo nós podemos concluir que os ângulos B e G são ângulos alternos externos. E além desse par de ângulos alternos externos, nós também podemos identificar mais um par, que são os ângulos A e H. Isso significa que os ângulos A e H também são ângulos alternos externos. Vamos analisar. Tanto o ângulo A quanto o ângulo H estão fora da região compreendida entre as paralelas. Então isso já dá a característica de que eles são ângulos externos. E além disso, eles também são ângulos alternos porque cada um deles está em um dos lados da transversal. O ângulo A está do lado esquerdo e o ângulo H está do lado direito. E dessa forma, quando nós temos duas retas paralelas e uma reta transversal, nós conseguimos identificar dois pares de ângulos que são alternos externos. Mas por que é importante essa identificação? Porque quando nós fazemos esta identificação, nós podemos utilizar a seguinte propriedade, na qual nós sabemos que os ângulos alternos externos são congruentes. Então, por exemplo, isso significa que o ângulo B possui a mesma medida do ângulo G, assim como o ângulo A possui a mesma medida do ângulo H. E aqui eu escrevi essas duas relações, que a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo G e a medida do ângulo A é a mesma medida do ângulo H. E com essas informações nós conseguimos resolver vários problemas de geometria plana que envolvem esses conteúdos. E nesse vídeo nós vimos o que são ângulos alternos externos, o que são ângulos alternos internos e quais propriedades cada um desses tipos de ângulos possuem. E você conseguiu compreender os conceitos abordados nesse vídeo? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você já conhecia esse conteúdo? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito desse conteúdo estudado. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.